24 de abril de 2014. Paola Natália Cardoso, de 23 anos, grita, pede socorro. É jogada ao chão por um policial civil. Ela é algemada. Quem viu a cena na época achava que a jovem era uma criminosa. Eu até achei que era um assalto, que estava aqueles assaltos relâmpago, tentando levar a vítima junto com o carro. Daí que eu vi algema, vi revólver, falei, de repente pode ser policial alguma coisa, mas... Daí eu parei a moto e fiquei congelado ali só presenciando tudo. Mesmo algemada, Paola consegue correr. Câmeras de vigilância flagram o momento em que ela atravessa a rua e é baleada pelas costas. Mãe de um menino de pouco mais de 1 ano, Paola recebe 4 tiros e morre na hora no meio da rua. O homem que efetuou os disparos, Napoleão Sec Júnior, policial civil de 38 anos. Diferente do que as pessoas pensam na hora e que Paola corre no meio da rua para escapar, ela na verdade tentava fugir do namorado. Depois de discutirem dentro do carro, Paola tentou sair do veículo, onde começou toda a confusão. Depois de matar Paola Natália Cardoso, Napoleão Sec Júnior atirou contra a própria cabeça. Chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas morreu 1 semana depois. Na época do crime, a arma utilizada por ele era da Polícia Civil, que foi cedida pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Diante disso, o advogado da família entrou com uma ação indenizatória de pensão para o filho de Paola Natália, contra o Estado do Paraná. O menino ficou sob a guarda da avó materna desde o crime e é parte principal na ação. Na decisão proferida no ano passado, em primeira instância, teve o pedido negado, sob a alegação de que o policial civil, mesmo usando a arma oficial, não estava no horário de expediente, ou seja, a serviço da polícia. Essa sentença ela veio no sentido da falta de provas, né? Curiosamente, a vara entendeu que o processo já estaria totalmente instruído, chamou esse processo de julgamento antecipado da lide, o nome técnico, e na sentença declara que nós não comprovamos as alegações. Ocorre que nosso pedido de prova sequer foi analisado. A gente pleiteou inúmeras provas, ofícios, a própria polícia para verificar processos administrativos disciplinares, mas isso sequer foi analisado pelo juízo de 1º grau. A decisão da juíza de 1º grau causou revolta na família. Segundo a mãe de Paola Natália, o Estado também tem a responsabilidade na morte da filha. Estão aí todas as provas, né? Não tem como negar. E, inclusive, a minha revolta é essa, de ele não poder estar sobre o poder dessa arma e simplesmente estar. E aí agora, hoje, o Estado está simplesmente se omitindo a querer resolver essa situação. Simplesmente alegaram dizendo que ele está em horário de almoço, né? Onde que acredito que seja 24 horas o serviço deles, né? Então, essa realmente é a nossa revolta. De acordo com o advogado da família, existe uma lei que determina que a cada 12 meses os agentes de segurança passem por um exame psiquiátrico de rotina, o que não aconteceu com o Napoleão Sec Júnior. Esse exame ele não acontece não só com o Napoleão, mas até onde nós temos conhecimento não acontece com praticamente nenhum policial. Os policiais estão largados, né? O Estado não dá a cobertura que devia dar, o tratamento que deveria dar para o agente policial, né? Então essa é inclusive uma revolta nossa, né? Se esse policial tivesse passado por esse exame e tivesse sido constatado que ele não tinha capacidade psiquiátrica, essa arma seria retirada dele e toda essa atrocidade não teria acontecido. E esse não é o único caso em que o Estado está respondendo por crimes cometidos com o uso de arma de fogo por agentes de segurança. Em 2016, aqui mesmo neste local, acontecia uma confraternização de Natal e uma mulher foi atingida com um tiro na cabeça. O projetil chegou a atingir lá na parede. A marca está até hoje. O disparo foi efetuado daquele outro lado, por uma policial civil. Rosaira Miranda da Silva participava da festa de fim de ano com amigos da empresa em que trabalhava. Por causa do barulho, a policial civil Kátia Belo, que morava próximo, ficou incomodada. Segundo os advogados da família, a agente de segurança foi ao local com uma viatura e pediu para que a festa acabasse. E como eles apenas abaixaram o som da música, ela ficou revoltada e disparou contra o grupo. Ela foi com uma viatura descaracterizada até a frente do local, com o colete
da Polícia Civil, a prova de balas, né? E portando também o distintivo. Se apresentou como policial civil e pediu para que baixasse um som, porque ela não estava conseguindo dormir. Ela estava em casa, era residência, mas ela se usou da função dela, de servidora pública, para tentar fazer o direito dela valer. Quando ela foi depor na ação penal, criminal, ela disse que ela simplesmente não chamou a polícia militar nem a civil porque ela sabe que eles não atenderiam o chamado. Ou seja, ela descredibilizou a própria instituição dela. A família de Rosaira entrou com uma ação pedindo pensão para o filho menor e para o companheiro dela. Como o pedido foi feito de tutela antecipada, a Justiça determinou que os pagamentos fossem feitos antes mesmo do julgamento final da ação. O Estado paga 50% dos valores, o que corrobora com a afirmação de que, mesmo não estando em horário de trabalho, crimes cometidos por agentes de segurança com o uso de arma de fogo cedida pelo Estado podem configurar também a responsabilidade para o governo. Quando o Estado ele vai selecionar os agentes, ele tem o dever de selecionar da forma correta, dos melhores. E quando ele dá uma arma, ele investe aquele agente com uma arma, ele tem o dever também de fiscalizar se ela está sendo tratada, se ela está sendo mantida e se ela está sendo utilizada conforme o dever legal, que ela deve ser usada somente para os fins da instituição e não para fins particulares, como no caso da Kátia Bello, que efetuou o disparo da casa dela mirando para o conjunto de pessoas que estavam lá com a intenção de ferir. Diferente do que aconteceu com a família de Rosaira, Solange, que representa o neto e que teve o pedido em primeira instância julgado e negado, vai saber nesta terça-feira se o governo do estado pode ser também responsabilizado. É que os advogados impetraram o recurso junto ao Tribunal de Justiça, que vai ser votado pelos desembargadores na segunda Câmara Civil. E se dessa vez a decisão for favorável, o menino não vai ter a mãe de volta e nem Solange, a filha. Mas isso pode ajudar a abrir precedentes para outras famílias, que também passam pela mesma dor e o mesmo problema. A gente sempre se propôs a estar aberto e que isso nunca mais venha a ocorrer, né, a acontecer. Porque imagine, eu fico imaginando quantas mulheres estão nessa situação, né, de casos que foram já relatados, que aconteceram, e agora veio acontecer isso com a minha filha. E a gente acredita que deva parar com tudo isso, né? Alguém deve se responsabilizar por isso.